Bem-vindo à segunda aula do nosso curso de Copywriting e Escrita Criativa Persuasiva. Na nossa primeira aula, a gente aprendeu o que é copy e os conceitos básicos fundamentais de todos os cursos de copy que você vê por aí. A gente pincelou os conceitos, não é isso? Nós também entendemos o que é light copy e também pincelamos os fundamentos da light copy. O que ela tem de diferente? E principalmente entendemos a diferença entre copy e light copy. Ficou evidente que quem faz light copy está a quilômetros de distância de quem faz a copy tradicional, burocrática, promocional e cheia de promessas. A gente entendeu a grande diferença do marketing de promessas para o marketing de premissas. A gente entendeu que a base do light copy são a lógica de premissas argumentativas e um tempero de elementos literários. Então, uma vez que a gente entendeu toda essa teoria, os conceitos, os fundamentos, a gente passou para o nosso momento mão no lápis e a gente começou a tentar praticar. E é muito provável, muito possível que você tenha se frustrado tentando praticar. Por quê? Porque você não tem intimidade com os elementos literários, porque você não tem prática com os elementos literários e porque é novidade, né? Tudo que é novidade que você nunca fez é um desafio começar a implementar e dá essa sensação de impotência. E eu fiz por querer mesmo, porque ao mesmo tempo que é impotente, né? Cara, não domino, é difícil ainda. Na minha opinião também é muito bom você se desafiar e tentar fazer uma coisa que você ainda não domina, né? Se você gosta disso, provavelmente você vai ser bem sucedido na vida. Se você não gosta, provavelmente você vai se dar mal na vida. Essa é a minha leitura. Agora, a gente vai ter mais ferramentas e mais artifícios para que você comece a dominar essa habilidade. Combinado? E um recado importante que eu tenho que dar para você. Ao final desse curso gratuito, você vai poder emitir um certificado de participação. Para isso, você precisa assistir o curso inteiro e ao final da última aula, eu explico qual é o caminho para a emissão do certificado. Combinado? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que existe um processo criativo que não é aleatório. Ele é bem passo a passo e são 8 pontos que eu recomendo que você siga. O primeiro ponto é saber o que você quer com a sua comunicação. É definir com clareza o objetivo que você quer para cada peça que você vai criar. E dentro de peça pode ser live, e-mail, página de vendas, página de captura, anúncio de conversão, anúncio de remarketing, né? Às vezes o objetivo não é fazer vender, é fazer a pessoa se lembrar de um compromisso. Vocês devem ter visto alguns que faziam vocês lembrarem desse compromisso aqui, de assistir esse curso. Enfim, definição do objetivo. Uma vez que você define o objetivo, a gente vai para a segunda etapa, que ela é a etapa de inspiração. Dentro da etapa de inspiração, você vai fazer uma pesquisa. Na parte da pesquisa, você vai ter 2 recursos super importantes. Um recurso se chama repertório e o outro recurso se chama referências. E a maioria das pessoas não sabe a diferença entre repertório e referência. Toda vez que for repertório, ele é uma coisa abrangente e longe do seu objetivo específico. Então, o repertório, no seu caso, é o que você tem, o que aconteceu de conhecimentos que você adquiriu ao longo da vida, experiências e conhecimentos. Dentro do meu repertório tem conhecimentos de copy, tem conhecimentos de storytelling, tem conhecimento de stand-up comedy, tem conhecimento sobre imitação, crônica, publicidade convencional e tradicional. Tem as viagens que eu fiz viagem para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos. As questões de natureza que eu vou, muita viagem de natureza, de surf, kitesurf. Tem de arquitetura, que eu adoro arquitetura, não sou arquiteto, mas cara, eu sigo todos os perfis de arquitetura, então eu tenho referências visuais de arquitetura. Tem de design, eu já fui design. Tem de edição de vídeo, eu já editei vídeo. Tem de futurismo, que é um assunto que eu gosto de ler, já participei de um monte de palestras, de um monte de evento. Tem de mercado financeiro, tem de filmes. Eu, por exemplo, coincidente, é uma curiosidade sobre mim. Eu gosto de filme de zumbi, de tubarão e de tecnologia. Leandro, mas como você vai usar essa referência? Não importa. Eu adoro documentário que explica as coisas. Não sendo de saúde, eu adoro. De saúde, eu não gosto, não sei porquê. Séries, livros, improviso. Então, esse é o meu repertório. Tudo isso vai servir no momento que eu for fazer as associações criativas. Vocês vão entender a importância, né? E referência é uma coisa que é mais específica ao objetivo. Por exemplo, trabalhei com a Kátia Damasceno. Eu vou fazer um anúncio para vender o curso de pompoarismo dela. Eu posso ter um monte de referência de outros cursos de pompoarismo nos Estados Unidos, no México, na América Latina, na Ásia, que esses caras são muito bons dessas coisas de pompoarismo e tantra, não sei o quê. Eu posso ver TEDx sobre isso, eu posso ver concorrentes disso, eu posso ver anúncios de concorrente. E ele pode ser tanto do meu nicho, no caso da Kátia, nicho de pompoarismo, como de outras pessoas que não necessariamente são do meu nicho, mas que estão no mesmo modelo de negócio. Então, referências de outros infoprodutores que não necessariamente são da mesma área que a sua,
mas está no mesmo mercado de infoproduto. Então, beleza, passou da parte da inspiração, que você vai usar o seu repertório e vai pesquisar tudo sobre concorrentes e assuntos relacionados, aqui entra livro, TEDx, concorrente, Google, ChatGPT, você vai se munir de informação. Depois você vai para o que eu chamo de reunião de criação. A reunião de criação, basicamente, é o que o pessoal gosta de chamar de brainstorm, chuva de ideias. Você vai levantar um monte de possibilidades de criação nesse momento. Algumas regras que eu recomendo. Primeiro, não faça sozinho. Porque quando você está criando sozinho, você tem um repertório. Quando você está criando com 4 pessoas, você tem um repertório 100 vezes mais poderoso. Porque além de muito mais história de todo mundo, você tem a correlação entre as histórias e as possibilidades ficam infinitas. Segundo, tem uma regra que é escreva bêbado, edite sóbrio, que essa é uma frase de um escritor famoso que chama Ernest Wegman. Tem aí o nome dele bonito aí, não sei, posso ter pronunciado errado. E o que ele quer dizer? É que na hora de escrever você não julga. Primeiro você tem 1000 ideias, porque às vezes a gente tem vergonha e medo de pensar. Porque será que isso é errado? Será que vai dar certo? Se eu não tenho orçamento, isso não funciona. Tudo funciona e nada tem risco. Por quê? Porque eu não estou publicando, eu só estou pensando. A gente está num momento da sociedade que a gente às vezes tem vergonha até de pensar. E para uma reunião de criação você está num ambiente seguro, não está sendo nada gravado, nada vai ser publicado, você pode pensar qualquer coisa, inclusive coisas erradas. Eu acredito que o lugar onde estão as ideias mais incríveis da sua cabeça está muito longe do lugar que estão as ideias normais. E está muito perto onde estão as ideias mais erradas, mais sujas, mais poluídas, no campo negro da sua mente. Então você tem que começar a navegar entre eles. Eu costumo dizer que comunicação é a linha do bom senso. Quanto mais para cá você está da linha do bom senso, mais você está no mainstream. Eu gosto até de brincar que é o jornal hoje. O jornal hoje é o cúmulo do bom senso. É só matérias de coisas extremamente normais, você não consegue nem prestar atenção. Eles chamam um dermatologista para fazer uma matéria sobre o verão e o dermatologista dá dicas como use protetor solar, evite o sol do meio-dia e beba bastante água. É o cúmulo do bom senso. Quanto mais para cá você está na linha do bom senso, mais você vai tender a ser ignorado. Ninguém presta atenção numa coisa normal, óbvia, apática. Quanto mais para cá você está da linha do bom senso, mais vai chamar atenção, mais as pessoas vão ver. É o caso do Monark. O Monark anda aqui, da linha do bom senso, né? Mas ele ganha atenção. Ah, Leandro, mas é uma atenção errada, eu não sei se eu quero. No momento da reunião de criação, você quer. Você quer extrapolar as possibilidades para longe. Depois você julga, isso aqui é errado, eu não gosto, vai contra os meus valores. Mas na hora de pensar, é 100% livre. Vou dar um exemplo prático. A gente estava, na época das eleições, a gente estava fazendo uma campanha para a Cátia Damasceno. O Pablo Marçal se candidatou a presidente do Brasil. Não sei se vocês lembram. E aí eu falei, a gente vai fazer a campanha de presidente da Cátia Damasceno também. E aí a gente teve a ideia. Como seria, olha só, levantar a ideia. E é uma lista. O governo da Cátia Damasceno, o plano de governo dela. Ah, a gente falou, vai ter o Ministério do Desenvolvimento Peniano. Que, inclusive, para quem assistiu a primeira aula, sabe que aqui tem um elemento literário, né? Tem um duplo sentido, desenvolvimento, peniano. Tem um setup em que eu falo Ministério do Desenvolvimento, a pessoa acha que é normal e de repente vem a distorção e fala peniano. A gente falou que teria o Xerecard, né, que é uma paródia de uma palavra real, outro elemento literário que é a paródia. A gente falou que ficou com medo, porque no governo da Cátia teria rachadinha, também de novo, duplo sentido. E aí, em algum momento, alguém falou assim, também vai ter a Operação Leva Jato. Nossa, essa é engraçado também, tem um duplo sentido, mas é pesada demais. Na hora de criar, a gente pode tudo. Não pode ter vergonha de pensar bobagem, porque é isso. E depois, na hora de julgar, é que eu decido se eu vou pôr ou não. Nesse caso, especificamente, apesar da gente ficar balançado, será que é forte demais ou não, a gente olhou, cara, pela identidade da Cátia, pelo assunto que ela trata, a gente topou colocar e o resultado foi que a campanha bateu alguns bons milhões de views e faturou alguns bons milhões de reais. E a ideia surgiu de uma reunião de criação. Por isso que eu falo, você está uma ideia de uma explosão surreal na sua vida. Porque quando você acerta uma dessa, é tanta visibilidade que você tem alguns ativos de acertar uma ideia. Como, por exemplo, dos mesmos criadores de. Você acerta uma, a próxima não precisa nem ser tão boa, a pessoa já acha que é boa também. Você ganha mais dinheiro, você ganha mais seguidor, você ganha mais visibilidade e você nunca volta para o tamanho anterior depois de acertar uma ideia como essa que a gente acertou. Mas bom, vamos para o foco. Terminou a reunião de criação, levantou várias ideias, tem um monte de gente dando soluções de caminhos para resolver aquele problema. A gente vai para a próxima etapa, que é a incubação. Sabe o que é incubação? É basicamente fumar maconha. Não, brincadeira. É basicamente parar de pensar no problema. Já aconteceu de você estar muito focado em resolver o problema, não vem ideia nenhuma, você vai tomar um banho e de repente surge a ideia.
Então, basicamente, o seu cérebro precisa de um tempo para assentar todas aquelas associações que você estava fazendo na reunião de criação para emergir. Então, normalmente, a gente faz a reunião de criação num dia e a gente vai para a incubação. Não pensa nela durante 1 ou 2 dias, às vezes durante uma noite só, depende do prazo. Mas decidir logo em seguida qual que é a ideia boa ou ruim é a maior besteira do mundo. Porque às vezes uma ideia ruim, pelo calor do momento, parece boa. Às vezes uma ideia que era boa vai parecer ruim. Espera a incubação. Na 5ª etapa, a gente vai para a transpiração. Aqui, você vai realmente trabalhar a ideia, julgar qual daquelas ideias é apropriada para cada coisa ou não. Eu vou dar exemplo, até a 5ª aqui, de uma peça que eu criei, que foi muito bem sucedida e que vocês vão ver direitinho a cada etapa. A etapa número 1, o objetivo dessa peça era engajar e trazer relacionamento para o público de marketing digital. Era fazer com que os meus seguidores e todos os caras que gostam de marketing digital se identifiquem e me admirem. Não é vender, não é nada, é só aumentar o meu relacionamento com quem gosta de marketing digital. O objetivo definido, concorda? Etapa 2, inspiração. A gente estava no momento de festa junina. Então eu já estava com aquilo na minha cabeça, festa junina. E eu já tenho no meu repertório as coisas que eu associo à festa junina. Então festa junina tem pé de moleque, tem pau de sebo, tem a pescaria. Todo mundo tem esse repertório porque na cultura brasileira existe festa junina. Eu nem fiz uma pesquisa de posts de festa junina, eu só fiquei no repertório. Aí, na reunião de criação, eu não tinha um monte de gente para criar comigo, que às vezes você também está solitário aí na sua criação, mas eu tinha o Instagram. E eu fiz um stories e falei assim, pessoal, como seria a festa junina do pessoal do marketing digital? E a galera começou a me mandar as ideias. Reunião de criação acontecendo dentro dos meus stories. Neguinho mandou ideia, mandou ideia, mandou ideia, mandou ideia. Aí eu mandei esses stories e fui dormir. Fui fazer o quê? A 4ª etapa, a incubação. Dormi, não fiquei pensando no assunto. Quando foi no outro dia de manhã, eu comecei a ler tudo aquilo ali e fui montando um texto, em que eu mesmo não escrevi nenhuma linha. Quem escreveu foi quem? As pessoas, a inteligência coletiva. E aí a gente vai chegar a um Reels em que eu não escrevi uma linha, mas todo mundo me chamou de gênio. Porque a única coisa que eu fiz foi transpirar nesse momento. A minha transpiração foi, dentro das mais de 300 mensagens que me mandaram, eu fui, isso aqui é engraçado, isso é bom, isso é ruim, isso aqui é muito sem noção. Por exemplo, teve uma, só para você ver, na parte da reunião de criação, que era uma reunião nos meus stories, a pessoa falou, a Kátia Damasceno estaria no touro mecânico ensinando a montada. Eu até achei relativamente engraçado. Mas eu achei, cara, se fosse pro público da Kátia, talvez até caberia. Mas pro meu, acho que vai ofender alguma pessoa. A palavra montada, ela é muito visual, muito forte. Não vou usar isso aqui. Mas teve uma outra pessoa que mandou. A Kátia Damasceno estaria no pau de sebo. Eu achei que pau de sebo menos explícito. E eu mantive. E aí, a galera foi mandando outro. O Sobral estaria dirigindo porque ele organizaria o tráfego. E as pessoas foram montando. Eu só tirei as que eram péssimas, as que não tinham graça nenhuma, as que estavam repetidas e coloquei numa ordem no final. Deu 866 comentários e o objetivo foi cumprido. Marketing digital. Certeza que lá eles fariam spam até no Correio Elegante. Quando o Pablo Marçal gritasse, olha a cobra! Todo mundo já ia saber. É mentira. Para participar do pau de sebo, tem que ser aluno da Kátia Damasceno. Essa aí vai ensinar a escalar mais rápido do que qualquer professor de marketing digital e sem usar as mãos. Na festa não ia ter fogueira, teria Hotmart Fire. Manobrista seria o Pedro Sobral para organizar o tráfego. Lá não teria barraca do milho, teria barraca do milhão. Teria a brincadeira do tiro ao público-alvo. E com certeza o Ícaro de Carvalho estaria nessa barraca. Na pescaria, eles iam usar isca digital. Quem pescasse ganharia um e-book de presente. Na barraca do Quentão ia estar o Samerage vendendo vinho Capitu. Quando você comprasse uma canjica, ganharia de bônus um cookie. Depois disso, você seria perseguido por uma bombinha busca-pé e nunca mais ia parar de receber os anúncios do Ladeira. Quando eles gritassem, chegou a quadrilha! Aí ia entrar a galera que vende PLR de cura de diabetes, jogo do tigrinho e os vendedores de encapsulado de farinha. Todo mundo de mão dada gritando, Anarie! Anarie! A festa junina é um evento especial que não acontece toda hora. Elas são como os lançamentos do Érico Rocha. Aproveite sem moderação, mas não esqueça de ser feliz todo santo dia. Olha só os comentários. Não dá para dizer qual é a melhor parte. Sensacional, sensacional, sensacional. É muita identificação e o objetivo foi cumprido. Porque o objetivo aqui era vender ou era gerar admiração e relacionamento?
gerar admiração e relacionamento. Depois veio a iluminação. O que é iluminação? Quando você vai dormir, você tem a ideia final. Por exemplo, eu não sabia como fechar esse vídeo. Vocês viram que eu fechei de um jeito legal? A parada do Érico Rocha, essa ideia eu só tive no final. No momento do banho, antes de escrever, quase finalizando, aí eu falei, cara, não posso finalizar só com mais uma ideia da festa junina. Eu finalizei pensando em quem? No todo dia. Qual foi a correlação entre todo dia? Lançamento é igual festa junina, que acontece só uma vez a cada ano. Mas não deixe de ser feliz todo dia. Ele fechou com quase que com chave de ouro ali. Foi no momento de iluminação. Aqui é quando você relaxa. É diferente da incubação, não é que você para de pensar. É que vem um insight criativo do nada, e aí esse insight normalmente é o grande boom da ideia, né? No caso daquela campanha da Kátia, que eu falei da campanha presidente, tava tudo indo bem, mas no último dia, do nada apareceu a ideia para mim do apertaço por um Brasil mais firme. Porque eu lembrei do panelaço, mas não vem tudo no mesmo dia. Você tem que entender que não adianta você pensar na ideia que sair publicando. Espera, às vezes demora 2, 3 dias para as coisas se assentarem na mente de um criador. Então, por isso que muita gente acha que tudo vem muito rápido, que eu sou muito genial, mas pelo contrário, às vezes eu demoro para chegar nas ideias e vale a pena demorar porque o resultado está aí, vocês verem. Né? A 7ª etapa é a verificação, você publica e aí vê, às vezes flopa, às vezes a ideia que você achava que era boa era ruim, às vezes a ideia que você achava que era ruim era boa. Você tem que publicar e depois você vai para a última etapa, que é refletir. O que poderia ter ficado melhor? Vou dar um exemplo. Teve um Reels que eu fiz recentemente para divulgar esse evento aqui que você está assistindo, que era uma história minha no voo. Era uma história minha no voo. E eu tava fazendo vários Reels que não estavam indo tão bem. E eu falei, cara, por que não vai tão bem? E eu falava, cara, o início não tá tão forte, não tá tão forte. Eu tava na reflexão. Dessa história em específico do voo, eu não começo falando, oi, tudo bom, gente? Eu tive um problema no voo. Eu tive a ideia de colocar uma confusão no voo, uma leve briga. E aquela leve briga chamou tanto a atenção que as pessoas viram mais o vídeo, como teve mais gente assistindo, mais retenção, o Instagram distribuiu mais e o vídeo está batendo quase 4 milhões de visualizações. Por quê? Porque eu fiz a reflexão. E agora, toda vez que eu vejo um vídeo, eu fico pensando e olho para ele, o que poderia ter ficado melhor? Ontem a gente estava fazendo a reunião, né? Eu estava com você, né? O que eu perguntava para as pessoas? Será que esse começo está forte o suficiente? Será que esse final amarrou? E normalmente a reflexão vem munida de dados, números, porque você não pode refletir baseado só na sua intuição. Você se inspira na intuição, no seu repertório, nas referências. Você ilumina na intuição. Você até transpira na intuição, mas a reflexão ela tem que ser baseada e pautada na realidade, nos números, nos fatos, tá? Esse processo me ajuda muito e eu ainda uso ele conscientemente. Todo grande projeto da minha empresa, a gente faz uma reunião de criação, a gente faz um grande trabalho de pesquisa, a gente espera, depois a gente trabalha duro transpirando. O único que não dá para ter 100% é a iluminação, porque às vezes vem e às vezes não vem. A iluminação, lá nos Estados Unidos eles chamam de aha moment, aqui no Brasil eles também chamam de eureka. Tipo, cara, como é que eu nunca pensei nisso? E ela, quando acontece, você não tem dúvida que a ideia é boa. Você fala, cara, isso aqui... Agora, eu vou ensinar para você como fazer o seu cérebro funcionar com mais performance em cada uma dessas etapas. Já parou para pensar qual é a base de funcionamento do cérebro humano? Já parou para refletir alguma vez na vida? A base de funcionamento do seu cérebro, dos seus pensamentos e da sua memória. E eu estudo isso, por isso que eu falei que lá do meu repertório, desde o início que eu estudo neurociência, cérebro humano, memória, a base da memória humana e do pensamento humano e da comunicação humana é por associação. Quer a prova disso? Eu vou provar para você. Eu vou falar uma palavra. Pai. O que apareceu aí para você? Associações, né? Você começou a passar uma novela na sua cabeça, né? Vou falar uma outra palavra. Pipoca. O que você lembrou? Cinema, automático. O que mais se lembrou? Pipoca? Guaraná, refrigerante, sal. É inevitável, o nosso cérebro funciona assim. Se a base do seu raciocínio é a associação, o normal seria que todos os seres humanos desenvolvessem a sua capacidade de associar para se comunicar melhor e para ser mais inteligente e raciocinar melhor. Alguma vez na história você fez algum exercício de associação para treinar o seu cérebro a associar mais rápido? Nunca, então você vai aprender agora. Uma vez um professor de publicidade meu me disse a seguinte frase, ficou na minha cabeça por anos, para você ver como é que a memória, quando a pessoa fala um negócio que você nunca ouviu e faz muito sentido, fica anos na sua memória. Ele falou assim, quando você está fazendo a propaganda de carro e você tem ideias de um carro andando na praia e de rodas de carro, e de gente passando marcha no carro, isso
é muito fácil e é muito óbvio e vai ser igual e marcante. Quantas campanhas de carro exatamente assim vocês lembram? Nem lembra o carro, mas lembra a campanha. O cara passa a marcha, dá a volta, passa a curva, normalmente tem um penhasco muito bonito, a natureza. Isso é uma associação pobre. Então, para publicidade, para comunicação, são associações pobres. Por que as pessoas fazem associações pobres? As pessoas não têm consciência de quanto mais longe você vai do objeto que você quer associar, mais rica é a associação e mais impactante é para quem está ouvindo. Então, por isso que às vezes as pessoas veem meus anúncios e elas demonstram tanta admiração, porque ela fala, cara, deve ter sido difícil chegar a essa associação. De maneira inconsciente, ela não pensa isso, né? Mas é isso que ela só sabe falar assim, nossa, admirei isso. Isso me chamou a atenção, isso me prendeu, isso me emocionou. Isso despertou alguma coisa aqui dentro. Eu vou dar alguns exemplos de associações em publicidades incríveis e memoráveis, alguns exemplos em publicidades incríveis e memoráveis, lucrativos, que eu mesmo fiz, e logo em seguida eu vou ensinar alguns exercícios de associação criativa para que você pratique agora. E ao final do exercício você vai se surpreender com a sua capacidade cerebral de criar coisas incríveis. Topa? Então vamos lá. Uma das técnicas de exercícios de associação é o exercício do ponto de vista. Toda situação tem mais de um ponto de vista. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que você é dono da fábrica do medicamento Dramin. Já viu o medicamento Dramin? O Dramin está batendo recorde de vendas e as pessoas tomam muito Dramin e o Dramin está ficando um absurdo. Qual que é o ponto de vista do presidente ou do acionista da Dramin? Qual que é o sentimento? O que ele falaria? Qual que é o momento dele? Vou comprar mais ações, fala outra coisa aí. O cara do Dramin, ele vai falar o quê? Tô rico, vamos expandir a empresa, vamos gastar, tô feliz. Que mais que ele tá falando assim? Vamos aproveitar a vida, sou bem sucedido, sou foda, né? Agora eu quero que você pegue o ponto de vista de uma mulher grávida. Uma mulher grávida que tava sofrendo enjoos e vai tomar Dramin. Que alívio, que beleza, né? Nossa, não preciso mais passar mal. Ainda bem que inventaram isso. Isso aqui são associações relativamente pobres e não tem muitos caminhos de narrativa por aí. Agora eu quero que vocês pensem em outros pontos de vista menos convencionais para essa mesma situação. Vou te dar um exemplo. Qual que é o ponto de vista do dono da empresa de saquinho de vômito? O que ele está pensando nesse momento? Eu vou quebrar, meu negócio não vai mais funcionar, eu vou ter que vender as coisas, vou matar o cara do Dramin. Agora imagina o ponto de vista de um colecionador de saquinhos de vômito. Quem pensa nisso, né? Quem pensou nisso foi o cara que ganhou o Leão de Ouro da campanha mais criativa desse ano. Olha o que os caras criaram. Dear Dramamine, I'm writing you on behalf of the barf bag community. We've noticed for a while that quality barf bags are getting harder to find. People rarely use them anymore and they certainly don't appreciate them. Your product works well, but we wonder if it maybe works a little too well. Would you say that Dramamine is killing the... Então o que eles fizeram? Eles conseguiram encontrar um ponto de vista inusitado e aí a campanha ganhou o Leão de Ouro. Como é que eu usei o mesmo princípio para criar um único vídeo que me gerou 806 mil visualizações e 4 mil comentários e mais ou menos 3.800 leads, organicamente, sem gastar nenhum real? E foi exatamente para a campanha desse curso aqui, para divulgar esse curso gratuito. Me fala o ponto de vista de um aluno de copy que recebe um curso gratuito de copy, onde a maioria dos cursos custa R$7.000, R$4.000. Qual que é o ponto de vista desse aluno? Que legal, economizei. Agora me fala o ponto de vista dos compradores de cursos online. Eles vão ficar tristes, porque só vai ficar tão eficiente que eu vou gastar mais, agora todo copywriter vai ficar bom, acabou todo o meu dinheiro, né? Já é um ponto de vista mais inusitado. Aí você vai pensando, mas qual outro ponto de vista que pode ter? Imagine o ponto de vista dos outros professores do curso de copy, não é interessante? E aí, basicamente, eu criei um anúncio baseado no ponto de vista de outros professores de curso de copy. E saiu isso aqui. Nota de repúdio.
O Sindicato dos Vendedores de Cursos de Copy do Brasil vem, por meio deste, repudiar a postura do senhor Leandro Ladeira. Ele está oferecendo gratuitamente um curso de copy com o mesmo conteúdo que vendemos cobrando caro. Ele vai ensinar fundamentos da copy. E tá aí o resultado, mais de 800 mil views. E consegue perceber que a mesma técnica lá da campanha que ganhou o Leão de Ouro? Aí você fala assim, Leandro, mas você se baseou nela. Não, eu já conhecia a técnica do ponto de vista. Qual que é a grande inteligência aqui? Eu estou usando o mesmo artifício daquele criador. Porque todo publicitário desses que sabem mais de criatividade faz regularmente exercícios de associação criativa. E esse é o poder dos caras, esse é o segredinho sujo desses caras. E que a maioria nunca sai contando por aí. Isso aqui é uma técnica de criação extremamente eficiente e baseada nela, de repente todo mundo fica criativo. Qual que é o ponto? Quanto mais você faz, mais o seu cérebro é rápido em criar muitas associações e associações mais inusitadas do que a média da galera que nunca faz isso. Então, literalmente, as suas conexões neurais vão ficar mais rápidas e treinadas. Você vai ter um super cérebro criativo se você faz esse tipo de exercício todo dia. Eu vou dar mais exemplos aqui e mais exercícios para vocês entenderem esse ponto de vista aqui. Uma outra técnica, essa é a técnica do oposto. Quando a gente quer vender um produto nosso, ou uma ideia nossa, ou argumentar alguma coisa, a gente normalmente fala o quê? A gente fala bem dessa coisa. Mas já imaginou que todo mundo fala bem e você pode encontrar alguma coisa para você falar mal de você mesmo e chamar a atenção com isso? Vou dar algum exemplo. Outro dia eu estava na reunião de criação com uma mentorada e ela tinha um produto que ensinava tricologia, que basicamente é... A gente acha que é fazer tricô, né, na associação. Tricologia não, Você sabia o que é tricologia? É como se fosse um médico que trata o couro cabeludo, sabia disso? Tricologia. Depois você procura. Não tem nada a ver com tricô. Vamos ter ideias para tricologia. Em vez de falar sobre elogios de cabelo, eu fui e falar, cara, agora eu quero que todo mundo aqui fale o oposto de elogio de uma pessoa que você não gosta. Como assim? Segue a associação criativa. É só falar o oposto. Aí vamos criar a situação. A gente está numa festa e todo mundo odeia essa mulher. O que vão dizer de alguém que você odeia? Vem a primeira ideia, né? Ah, a roupa dela tá horrível, ela tá gorda, eu acho que ela trai o marido, essa pessoa é deselegante. E aí você vai falando só o oposto de elogio. Fala aí, fala uma crítica qualquer. Prepotente. Ela é prepotente. Se separar que ela tá com mau hálito. Aí agora, como é que a gente amarra isso para dentro de uma campanha usando elementos literários e uma lógica de premissa? Você quer que a pessoa compre o seu produto, né? Você vai começar com o oposto. Você vai falar, olha, cuidado com os meus produtos e cuidado ao aprender mais sobre tricologia e cosméticos para o cabelo. Porque as pessoas vão começar a te odiar. Quando você chegar numa festa, vão falar mal de você, vão falar que você é feia, que você tá gorda, que você tem mau hálito, que você trai o seu marido, porque elas podem falar tudo isso, mas elas nunca vão poder falar o cabelo dela tá feio, porque elas sabem que o meu cabelo tá lindo. Aí é exatamente o oposto do que todo mundo imagina. Agora, como é que coloca elementos literários nisso? Pode colocar uma mulher linda, com um cabelo maravilhoso e todo mundo falando mal. E o desfecho só vem no final. Como é que você pode colocar mais exagero nisso? Ah, dá pra colocar uma música de fundo, engraçado, um super zoom no cabelo e a pessoa mexendo no cabelo. A ideia aqui é só você estimular o exercício de fazer o oposto do que quer. Vou dar um outro exemplo dessa técnica do oposto sendo usado, num caso real, porque aquele outro lá a gente não publicou na prática, então não deu para fazer a verificação lá do processo criativo. Vem uma pessoa e falou assim, cara, o meu nicho é educação financeira. Falei, vamos usar a técnica do oposto. Qual que é o oposto de educação? Falta de educação. E eu falei, todo mundo aqui vai me dar exemplos de falta de educação do brasileiro em si, né? E aí a pessoa fala, ó, o brasileiro é um povo muito mal educado. Por exemplo, ele fura fila. Fala outro exemplo baseado do brasileiro. Fala encostando. Chega atrasado, fala alto. Come o brigadeiro na festa de criança, né? Então, o brasileiro tem essas coisas. E eu vou te falar, eu acho que tem coisa aí que eu nem acho falta de educação, na verdade. Eu já começo a surpreender aí, ué, como assim? Eu acho que roubar brigadeiro na festa de criança, pegar antes, nem devia ser pecado, devia ser mandamento. Pegarás brigadeiros na festa de criança. Porque a falta de educação do brasileiro que realmente me incomoda e que maltrata os brasileiros é a falta de educação financeira. Então eu inverto tudo, porque essa invertida vem porque eu comecei do oposto do que eu queria. Então vamos ver quantos views isso deu e o engajamento desse pequeno vídeo. Vinho sem educação nenhuma, né? Não, fala a verdade. Fala alto na rua, mastiga de boca aberta, usa a caixinha da JBL na maior
altura na rua. E é engraçado que nunca tá tocando uma música mais ou menos decente. Ah, novinha, senta, pam, pam. Finge que tá dormindo no ônibus pra não dar lugar pra idoso. Usa boné de noite, deixa a unha do dedo mindinho grande pra tirar a cera do ouvido. Tem aquele marido sem noção que peida debaixo da coberta e fala: ô amor, vem cá pra te mostrar um negócio. A mulher vê ele, prende ela debaixo da coberta e acha que é engraçado. Lambe a tampa do doce de leite, come brigadeiro escondido em festa de criança, vai fazer exame de sangue, na saída pega 2 docinhos, um é pro meu filho. Nem filho tem. Sabe o que eu acho disso? Que me desculpe a Cíntia Chagas, mas eu acho que essas faltas de educação estão entre os menores dos problemas do brasileiro. Tem coisa aí que eu nem acho que é problema, tipo lamber a tampa do doce de leite. Eu acho que isso não devia ser pecado, devia ser mandamento. Lamberás a tampa do doce de leite sem culpa. Moral da história, na minha opinião, a maior falta de educação do brasileiro, ela é cruel, é silenciosa e ela literalmente devasta a vida de muitos brasileiros. É a falta de educação financeira. Você vai lá e pergunta pro brasileiro: você sabe o que significa IPCA, CDI, HPV? Aí ele responde: HPV eu sei. Quantos elementos de associação tem nesse pequeno vídeo? Eu vou associando a educação financeira, doce de leite, brigadeiro, HPV, aos impostos, IPVA. Você vê que é um vídeo rico em vários tipos de associações a coisas que eu sei que a memória da pessoa vai conseguir buscando para conseguir gerar esse efeito que gerou. E o resultado é um vídeo com muito engajamento, muito compartilhamento, muito view. E você pode usar isso de novo, aí é no caso de um Reels, mas dá para usar no e-mail, num exemplo na página de vendas, num vídeo de vendas. Em todo momento sua comunicação fica mais interessante, mais persuasiva e mais atraente, né? Um outro exemplo é o sentimento invertido. Eles são até parecidos, ponto de vista, oposto, sentimento, às vezes você pode tentar misturar eles, mas, por exemplo, qual que é o sentimento de uma pessoa que comprou um curso meu, como por exemplo o Stories 10x, e está vendendo muito? O sentimento óbvio é de felicidade. Vamos inverter para outros sentimentos? Aqui não é só o oposto, vários sentimentos. Ao invés de ser felicidade, a gente vai colocar cansaço. Eu não estou me sentindo feliz, eu estou me sentindo cansado. Eu estou cansado de tanto ter que empacotar meus produtos, de tanto que eu estou vendendo, isso está horrível, não sei o quê. Eu estou sentindo dor nos dedos, de tanto ter que ficar respondendo direct de pessoas entrando em contato. Eu estou frustrado porque eu estou transando menos, estou trabalhando tanto. Olha o tipo de associação que dá para fazer. Ó, eu usei esse aqui. Fui processado por causa de marketing digital. 851 mil visualizações, 1.900 comentários e 30 mil likes. E esse aqui vendeu muito. Então olha só como eu usei o sentimento oposto. Fui processado por causa de marketing digital. Acordei às 7h20 da manhã, com o oficial de justiça batendo na minha porta. Ele veio entregar uma intimação, ao que parece, um dos meus clientes alegaram que tiveram graves problemas com o meu curso. Ele me mostrou o teor das reclamações. E aí, a primeiro teor foi, não consigo dormir de tanta mensagem para responder e eu tô até com um ler no dedo. O segundo botou, foi sensacional, acho que nem vou dormir com tanta mensagem que recebeu. Então eu tô falando, esse aqui tá alegando insônia. O primeiro alegou ler. Esse outro alegou dores nos dedos. Ele falou assim, tô com os dedos doendo de tanto responder direct. O terceiro alegou problemas conjugais. Minha esposa quase largou de mim, de tanto que ele estava ali respondendo as coisas. Está se queixando de excesso de trabalho. Nunca recebi tantos pedidos em um só dia, fiquei impressionado. Está reclamando que a vida mudou demais. A pessoa botou aqui, depois que comecei a aplicar o Stories 10x, nossa vida mudou muito, resultados excelentes. Eu transformo como se fosse uma coisa boa num sentimento ruim. Então, primeiro chama a atenção, porque a pessoa gosta da treta, né? Que confusão é essa? E depois ela percebe que eu fiz essa inversão e ela sente prazer, é engraçado, troca o sentimento normal das coisas e aí você vê o tipo de comentário que as pessoas mandam, né? Agora, esses aqui eu já mostrei as ideias sendo feitas com os exercícios de associação criativa. Agora eu vou passar 3 exercícios de associação criativa irresponsáveis. Eles não têm tanto o objetivo de criar nenhuma ideia genial. Eles só têm um objetivo, de aumentar a sua capacidade de encontrar associações o tempo todo e deixar o seu cérebro super poderoso. Vamos lá. Eu quero que você encontre semelhanças entre o amor e o seu carro. Coisas que associação, tá vendo? Por isso chama associação criativa. O que a pessoa que você ama, ou o amor em si, tem em comum com o carro? Por exemplo, os dois precisam de combustível, os dois custam caro, os dois precisam de revisão. O que mais tem no carro? Se acelerar, vai embora rápido. E eu pensei numa que já extrapola a lógica normal. Lembra da linha do bom senso? Eu botei aqui, às vezes precisa de uma chupeta para recarregar as energias. É um puta... E é legal porque realmente faz sentido nas duas situações.
Faz sentido? Causa o humor. Por que causa o humor? Porque a pessoa fica, cara, como é que ele encontrou essa? Como é que ele pensou, né? Por quê? Meu cérebro consegue fazer associação criativa. Por que que o meu consegue? Porque eu já treinei que eu não preciso ficar com medo de pensar besteira. Aqui, nesse caso, eu tenho liberdade. Dependendo do ambiente que eu tô, não faria essa. Aqui eu me senti livre. Mas eu já fiz muito, então meu cérebro encontra correlações que não são tão fáceis de um cérebro normal. E aí, a cada dia que você faz isso, mais o seu cérebro vai ficar esperto em conseguir ver associação em tudo a todo momento, porque ele está sendo treinado a todo momento por isso. Vamos tentar outra. Semelhanças entre o seu namorado e o cachorro agora. Seu marido e o cachorro, seu amor e o cachorro. Os dois precisam fazer aula para aprender a fazer xixi no lugar certo. Vamos lá. Outra. Esse aqui quem deu foi a Clara, hein? Fazem merda e voltam pra casa com cara de cão arrependido. Os dois gostam de lamber onde não deve. Agora eu quero que você faça aqui já um exercício pro seu nicho e pro seu negócio. Você vai pegar paródias de filmes ou de livros e vai relacionar ao seu nicho e ao seu negócio. Por exemplo, o meu nicho é marketing digital. Eu peguei o filme 13 Homens e um Segredo. Eu botei 13 gatilhos e um segredo. O menino que roubava livros. Uma vez eu peguei e escrevi um texto que era o menino que não rola a tela, que é o meu filho que não usa o celular. Isso, inclusive, funcionou muito esse artigo que eu escrevi lá, uma crônica no meu Instagram. Em vez de ser dançando na chuva, escrevendo na chuva. Pode fazer mais ou menos como é que era a arte lá do flyer do filme, dançando na chuva e tá lá escrevendo na chuva, como se estivesse dançando. Eu não sei, você vai pegar e vai fazer correlações entre o seu nicho, o seu produto e filmes, livros e séries que são populares e que você lembra e tal. Por quê? Porque o seu cérebro está fazendo associação desse jeito. E, de repente, o público final vai entender e falar, nossa, como ele pensou nisso? Por quê que você pensou nisso? Porque seu cérebro sabe fazer e você conhece esse tipo de técnica. Eu não me aguento e vou dar mais um exercício de associação criativa para vocês. Esse eu acho legal porque ele estimula a você sentir coisas que normalmente não é nem só pensar ou raciocinar. Tudo vai pelo pensamento e raciocínio, mas esse ele já te leva para o sentimento. Eu não sei onde você mora, mas provavelmente em qualquer cidade do Brasil você vai se deparar com moradores de rua. Alguns provavelmente você já viu mais de uma vez. Porque ele mora perto da padaria que você sempre vai comprar pão, ou porque ele está no sinal que você sempre passa. Eu queria que você estimulasse e você vestir, o nome desse exercício é vestir os sapatos de outra pessoa. Então, você vai vestir os sapatos desse morador de rua e você vai escrever em nome dele, como se ele estivesse escrevendo, falando com você. O que esse morador de rua falaria? O que esse morador de rua sente? O que ele pensa? O que ele pensa sobre você? O que ele pensa sobre outras pessoas que passam na rua? Qual que é a história dele? Como foi a manhã dele? Como é que vai ser a noite dele? Como é o dia a dia dele? Faz esse exercício. Escreve pensando que você é um morador de rua. Não é um morador de rua aleatório, não. Aquele específico, que você já viu algumas vezes. É muito comum, olha só o que eu vou falar. É muito comum, depois desse exercício, algumas pessoas irem conversar com um morador de rua que por anos encontraram e nunca falaram. Que é uma curiosidade muito grande. Será que o que eu pensei? Quem será esse cara? E aí você também se coloca num sentimento completamente diferente do que é você. Isso é pensar completamente fora da caixa. Leandro, como é que eu transformo isso em anúncio? Não é o objetivo aqui. Você só está transformando a sua capacidade de pensar, raciocinar e sentir. Quando você desenvolve isso, escrever bem vira uma consequência. Agora já vem uma antecipação e uma surpresa para você. Para quem comprar o curso completo de Light Copy, que eu vou abrir na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai ter um exercício de associação criativa por dia. Então, todos os dias você vai fazer o seu cérebro trabalhar nisso. Ah, Leandro, mas eu fiquei 5 dias sem fazer porque eu fiz uma viagem, eu perdi o ritmo. Não importa, volta, não precisa fazer todos. O importante é que o seu cérebro esteja sempre pensando nesse tipo de coisa. Eu te garanto que se todo dia você está fazendo esse tipo de associação e principalmente associando ao seu produto, ao seu serviço, ao seu negócio, uma hora você vai encontrar uma ideia genial que ninguém nunca pensa. Por quê? Porque o seu repertório é único e suas referências estão sendo cada vez mais trabalhadas. E uma outra surpresa, nós vamos liberar para vocês uma lista de referências que você vai poder usar na hora que você for criar coisas específicas para você. Então, na aula 1 eu dei umas 7 referências, não é? Para quem comprar, vai ter mais de 70 referências e isso é atualizado constantemente. Então, ao longo do tempo, o tempo inteiro você vai ficar olhando e-mails que venderam muito, campanhas que venderam muito, anúncios que venderam muito, lives que venderam muito, anúncios que atraíram milhares de seguidores. Vai ter um banco de referências e mais. Além do banco de referência, vai ter eu
fazendo um react e analisando qual foi a lógica de premissa de cada anúncio e qual foram os elementos literários de cada anúncio. Então imagina o poder disso, um ano inteiro acompanhado comigo e todo dia um exercício. Todo dia treinar copy. Eu duvido você não escrever muito melhor fazendo isso todo dia. Eu duvido você não conseguir alcançar umas 5 ou 7 ideias no ano incríveis fazendo 365 no próximo ano. E você não precisa de 60, de 70, de 100 ideias para mudar sua vida inteira. Você precisa de uma, de 2 ou de 3. É uma ideia que muda a sua vida toda. Eu sou um cara que sou conhecido por ser muito criativo, mas a verdade é que na maior parte do tempo eu crio ideias razoáveis. Mas eu acertei umas 10 que fizeram todo mundo achar com que eu seja um grande gênio. Eu consigo contar nos dedos as ideias geniais que eu tive durante a minha carreira. A primeira foi uma paródia que eu fiz da Betina, olha a associação. Na hora que eu vi a Betina, quando ela bombou como meme, falando: oi, meu nome é Betina, eu tenho 21 anos e já tenho mais de R$1 milhão. Lembra que viralizou isso no Brasil? Naquela hora meu cérebro falou: oi, meu nome é Kátia, eu tenho 41 anos e já fiz mais de 1 milhão de mulheres a chegar no orgasmo. Eu troquei tudo do senso normal da Betina e transformei na realidade da Kátia. Aquele anúncio foi o meu primeiro anúncio que faturou mais de 1 milhão em menos de um mês. Então foi o primeiro boom. Depois teve a do apertaço da Kátia. Depois teve a da sentada lá do YouTube que bateu 17 milhões de visualizações. Aqui no Venda Todo Santo Dia eu tive uma que foi a campanha do Enraizados. Pode até botar aí na tela. Campanha do Enraizados. E essa campanha também vendeu mais de 1 milhão. Depois, ano passado, eu tive a ideia da campanha do Você Vai Morrer. E aí a gente recebeu essa placa aqui, que basicamente foi a campanha que mais vendeu na história da Hotmart inteira durante todos os anos. Mais de 13 anos de Hotmart, ninguém vendeu tanto na Hotmart quanto essa ideia. Esse único anúncio do Você Vai Morrer capturou 80% dos leads dessa Black Friday. Então, e a gente faturou 22 milhões de reais numa única campanha. E foi assim que a gente, com poucas ideias, bateu mais de 100 milhões de reais faturados. Essa aqui é a placa de 100 milhões de reais de faturamento da Hotmart. Isso só com a minha empresa, fora com a empresa da Caixa. Ou seja, quantas ideias eu crio todo dia e quantas realmente dão certo, né? Agora, para chegar nessas que dão certo, você tem que estar estimulando todo dia. E as que não dão tão certo, também não dão tão errado quanto o marketingzinho normal que você vê por aí. Porque quase todos os meus vídeos, se você for olhar aqui na minha tela, legal, eles são muito acima da média do meu mercado. Eu tenho um Instagram que os números dele parecem Instagram de influenciador digital, e eu sou infoprodutor. Tá aqui, ó, uma live, 60 mil views, um videozinho, 200, esse foi um pouco abaixo, mas assim, 1.400 comentários, esse outro, 100 mil likes, 3,7 milhões, 5 mil comentários, 19 mil likes, 700 comentários e 418 mil views. Qual outro cara do marketing digital tem um número desse? Expressivo desse jeito. E olha, sem apelar, sem polêmica, sem presepagem, sem ostentação, sem carrão, sem avião e com quase tudo gravado do celular. Eventualmente tem uma ediçãozinha que nem aquela que eu mostrei para vocês do Nota de Repúdio, mas 100% simples, é só as letras rolando na tela. Usando o quê? Associação criativa, lógica de premissas e elementos literários. Agora eu vou fazer aqui o resumo para que você consiga replicar isso na sua vida. Para você lembrar, eu vou chamar de RRA. Sabe o que é o RRA? Repertório, que é intencionalmente buscar mais experiências, intencionalmente ser um observador. Não seja aquela pessoa que vai pegar o Uber numa nova cidade, enfia a cara no celular e não vê a cidade passando. O outro R vem de referências. E aí você precisa de referências do seu nicho, de outros nichos e dos melhores do mundo. Na primeira não tem como eu te ajudar. Só essa dica já, cara, seja um observador consciente e um observador intencional. No segundo eu tenho como te ajudar e eu vou te ajudar. No nosso Swipe File, você vai ter referências divididas por nichos, divididos por elementos literários. Cara, eu quero aprender só ironia, eu quero aprender só deboche, eu quero aprender só aforismo. Não sabe o que é aforismo? Lá tem uma explicação do que é e vários exemplos do aforismo sendo usados. Sabe o que é aforismo? Então compre o white copy que você vai saber. Você tem que saber e dominar todos. Você vai ter a referência não só dos melhores do marketing digital normal, que é uma referência e um repertório que a maioria dos caras ficam atrás, mas você vai ter referência dos melhores do mundo. Quais são as campanhas publicitárias, como essa que eu mostrei para você aqui, do Dramin, que estão vencendo prêmios lá fora? Será que você só está bebendo da fontezinha normal dos marketing digital? Você está buscando a referência dos melhores do mundo? Os melhores anúncios do mundo, as melhores copies do mundo, os melhores e-mails do mundo. Então, o primeiro R é com você, meu amigo. O segundo R
eu te ajudo. E o A é o associação criativa. Nesse caso, eu te ajudo também. Eu não só vou trazer os exercícios, eu estudo isso há muito tempo, como vou estimular com que você faça os exercícios. Todo dia vai chegar no seu Telegram uma mensagem de associação à criatividade. Isso aqui vai fazer você desenvolver um cérebro atípico, um cérebro raro. É muito comum alguém falar, Leandro, você tem um cérebro raro, eu tenho um cérebro raro porque eu construí, eu moldei um cérebro raro e você pode fazer a mesma coisa. A outra coisa, você precisa de um checklist de copy. Eu vou passar o checklist para você de graça aqui. A gente tem um aplicativo dentro do Lightcopy em que você já escreve e vai fazendo no checklist todas as copies que você vai escrever. Você não escreve mais no bloco de notas, você não escreve mais no outro. Você escreve dentro do aplicativo. Mas eu vou te passar a base dele aqui. Você vai escrever uma copy, anota essa que essa vale a pena, cara. Vai mudar a história das suas copies. Toda vez que você terminou de escrever a copy, você vai perguntar, o começo tá forte? Qual é a frase mais importante de toda a copy? A primeira. A frase mais importante de toda a copy é a primeira. Porque se a pessoa não achar a primeira, ela pula. Essa foi foda. A cara do Sam, não ouvi isso do Senna. Ela pula, né? Depois você vai se perguntar, a ideia central tá definida? Quantas vezes eu já revisei copy e eu falei, qual é a ideia central? A pessoa falou, eu não sei. Se não tem ideia central, você está simplesmente divagando. Toda copy tem uma única ideia. Se a sua ideia é falar de todos os negócios do seu produto, qual que é a ideia? Mostrar o tanto que o produto tem negócio. A única ideia tem que ser clara. Eu não recomendo que você tenha uma copy em que você quer passar várias mensagens ao mesmo tempo. Uma única ideia, um único objetivo. Logo depois você se pergunta, essa copy está lógica? Eu estou usando argumentos que corroboram com a verdade que eu quero que a pessoa chegue, com a conclusão que eu quero que a pessoa chegue. O que são argumentos? Vou te dar aqui uma lista de argumentos. São dados, são pesquisas, são notícias, são fatos, são lógica pura. Como, por exemplo, a lógica que eu ensinei na aula passada, que basicamente eu falava, testa, agora fala o que deu certo. Testa de novo, agora fala o que aconteceu. E aí a pessoa vê na lógica que ela sentiu aquilo, é um ambiente lógico. Eu usava isso no da Kátia muito, né? Eu falava para ela, ó, o seguinte, eu quero que você pratique agora 10 exercícios de contração da musculatura do períneo. E a pessoa fazia lá os 10 exercícios. Agora, a gente vai fazer com um pouco mais de intensidade. Eu quero saber o quão difícil você sentiu agora, de 0 a 10. Aí a pessoa, eu senti fácil. Aí fiz um outro exercício, quão difícil? Ela, agora eu já senti muito mais difícil. Então a pessoa foi sentindo na prática a lógica. Então as premissas são os próprios exercícios, né? Existem elementos literários, aí você vai ter que dominar cada um deles. E nisso eu também te ajudo. No curso do Lightcopy, eu literalmente te ensino quais são os elementos literários, dou exercício para que você pratique ele isoladamente e aí você vai saber fazer. Quando você estiver criando, é só que falar, cara, bota um elemento literário aqui. Qual? Você já vai saber qual cabe. O problema é que você não sabe nem fazer hoje. Por exemplo, você sabe o que é ironia? Ironia é quando você expressa de maneira debochada, na maioria das vezes, né? O oposto do que você quer dizer. Então, por exemplo, nossa, como eu tô animado de ir pra aula hoje. O que eu tô querendo dizer é, cara, não tava afim de ir na aula hoje. Isso é ironia. Faz um teste aí, você que está assistindo agora. Crie uma frase para falar ironicamente sobre o seu produto. Falar bem do seu produto de maneira irônica. A maioria das pessoas tem dificuldade de fazer isso. Agora, se você treina, depois de fazer 10, seu cérebro automaticamente sabe fazer. É basicamente isso. Então, se você aprender a fazer 10 exercícios de ironia, depois 10 exercícios de aforismo, depois 10 exercícios de antítese, depois 10 exercícios de onomatopeia, 10 exercícios de hipérbole, 10 exercícios de inversão inesperada, você vai desenvolver a habilidade, vai ficar fácil e natural. E é isso que o Lightcopy consegue trazer para você, com que você consiga colocar o tempero de elementos literários na sua comunicação. Depois você vai se perguntar no seu checklist, o objetivo está bem definido? Eu sei o que eu quero com essa comunicação ou eu estou falando de maneira aleatória? Eu conheci muita gente que cria conteúdo com objetivo não definido. Cria por criar, cria porque falaram que tem que criar. Tem um CTA definido? O que é CTA? É a chamada para ação. Leandro, mas às vezes não é para vender. Alguma chamada para ação é ideal que a sua copy tenha. Às vezes a gente manda e-mails que não tem o objetivo de vender. Tem o objetivo da pessoa responder. Para quê? Para ela responder a pesquisa, para eu saber a parte demográfica dela, ou para ela responder o e-mail e aumentar a minha probabilidade de eu cair na caixa de entrada dela, várias dessas. Depois você vai se perguntar, eu estou ativando o emocional? Normalmente o que ativa o emocional são os elementos literários. Eu estou ativando o racional? Normalmente o que ativa o racional são as premissas. Depois você vai se perguntar, eu estou usando gatilhos mentais? Eu estou estimulando a urgência, a escassez, a prova, a história, a reciprocidade? Você não precisa usar todos os gatilhos, mas com certeza, refletir sobre cada um desses aspectos vai deixar a sua copy mais rica.
Então, basicamente, tem um checklist de copy aqui. E aí você vai alcançar o resultado esperado, que é muito mais view, muito mais reputação, muito mais venda e muito mais satisfação pessoal. Você não escreve aquela copy que você olha e você mesmo não gosta. Cara, só estou repetindo aquele mesmo jeito de comunicar que a maioria das pessoas está repetindo igual. Eu mesmo não admiro isso como alguém vai admirar. Não sei se você já sentiu isso, mas quando eu comecei a estudar, eu sentia muito isso. E muita gente fala que eu consigo fazer isso porque eu sou um cara muito genial. Eu acho que não sou genial, eu sou um burro certificado. Eu trouxe aqui o meu boletim para vocês. Eu vou ler para vocês as minhas notas aqui em 2002, no Centro de Ensino Gisno, que é onde eu fiz o meu segundo grau. Língua portuguesa, o gênio aqui tirou 5.3, 6.4, 5, 4.6. Média final 5.5. Matemática, 1.5. 5, 4.7, 8. Inglês, 3.6, 3.9, 4.1 e 7. Geografia, 4.8, 4.58, 4.89 e 6.71. Eu tinha um poder de recuperação incrível no último período. Grandão no último período, hein? Química, 4.8, 5.6, 4.6 e 7. Educação física, 9.2, 6. Né? É só não morrer que você passa aqui na educação física. 4.6 e 6. Sociologia, né? Normalmente é um gênio da publicidade. Sociologia, 1.7, 8.8, 5, 4.5. Então, assim, o que prova é que eu não sou gênio coisa nenhuma. A verdade é que eu estimulei o meu cérebro com esses exercícios e a minha capacidade ficou acima da média mesmo, que é a mesma coisa que eu proponho que você faça. Se você estimular e você for um pouquinho mais inteligente que eu, o que não é um grande desafio, a sua capacidade vai ser ainda maior do que a minha. E vocês viram que várias dessas criações que eu mostrei aqui, não fui eu que criei. Os vídeos que tava todo mundo falando que eu era gênio, não era gênio coisa nenhuma. Naqueles da piada da Kátia que eu botei, não fui eu que criei. Foi a galera na reunião, eu só ficava anotando. Entendendo, aí tem que ter, né? Entender o que realmente gera mais identificação para cada pessoa. Bom, vamos agora para o momento mão no lápis da nossa aula. Esse aqui é um dos exercícios de associação criativa e eu vou dar para você aqui, ó, de graça, um dos mais poderosos que existem. Esse é conhecido como associação livre. Já ouviu falar? Sabe quem fazia ele? Ó, pra você ver, hein? Como é que eu sou um cara aqui inteligente. Nietzsche. Conhece Nietzsche? Nietzsche é um filósofo alemão. É alemão? Ou alemão ou russo? Por aí. É alemão, né? Nietzsche fazia associação livre. Dizem os mitos, eu não sei se é verdade, que a maioria dos livros de Nietzsche ninguém entende muito bem, porque basicamente ele não revisava, ele só ouviu a parte do cara lá do escreva bêbado e foda-se. Ele não editava sóbrio. Que basicamente ele escrevia à medida que o cérebro dele funcionava. Eu vou dizer para você como é que funciona o exercício de associação livre. Você vai pegar uma página em branco, de preferência escreva a lápis, não a computador. Porque o jeito que seu cérebro pensa no computador é diferente do lápis. É cientificamente comprovado. Não me pergunte por quê. Mas faz isso no papel mesmo. Mas basicamente, o tipo de pensamento é exatamente o que eu vou falar agora. Nossa, eu tô com um pouco de fome, deveria ter tomado café depois do almoço. Tá calor. Se eu ligar o ar-condicionado, eu vou morrer de frio. Se eu não desligar, eu vou derreter. O que será que o Senna tá pensando de mim? A gente já regravou esse vídeo. O que eu tô falando? Exatamente o que tá passando na minha cabeça nesse exato momento, sem nenhum critério. Eu realmente pensei, porque o Senna às vezes estava fazendo assim, por que será que ele está pensando de mim? Eu realmente pensei que eu deveria ter tomado café, realmente está calor, e você vai colocando o que você sente. Nesse primeiro momento, você percebe que as principais sensações são físicas, calor, que você está sentindo. De repente, o seu cérebro vai começar a devagar e você vai começar a chegar em sensações e emoções. E, de repente, as emoções vão te levar para lembranças. E você vai lembrar do seu pai, da sua mãe, de uma viagem, de um sentimento, dos seus medos, das suas campanhas. E, de repente, isso te ajuda a melhorar a sua capacidade de associação criativa. Esse exercício é proposto no livro O Caminho do Artista. Muito bom esse livro, recomendo inclusive. E ele é poderosíssimo, porque você vai associando de maneira completamente aleatória, sem nenhum julgamento. O maior matador de criatividade é o julgamento. Inclusive, eu recomendo que você escreva isso e depois rasgue, porque se deixar, depois tua mulher vê o que você está pensando. Às vezes você não pensa coisas boas, não é um diário. Porque o diário é diferente. O diário você racionaliza o que vai escrever no seu dia. Aqui não, você só põe para fora completamente aleatório. Leandro, eu não estou entendendo qual é o sentido disso. Repete isso durante alguns dias e você vai ver o nível de capacidade mental para a criação que você vai ter. Porque o cérebro é associativo. A sua capacidade de associação está sendo estimulada. Toda vez que você for para fazer uma palestra, uma reunião, uma aula, escrever uma copy, pega 15 minutos e faz isso para você ver. Seu nível de concentração vai ser melhor e o seu nível de presença vai ser muito maior. Isso aqui não veio da minha cabeça, não. Cientificamente comprovado. E
E ele também tem um grande benefício, esse exercício. Ele faz com que você encare a folha em branco de uma maneira completamente diferente. Normalmente, quando você vai escrever com um objetivo, quer escrever um anúncio, quer escrever um vídeo, quer escrever uma aula, quer escrever uma palestra, você tem o quê? Responsabilidade daquela palestra ser boa, medo do julgamento. Quando você escreve aqui, você está completamente desligado. E é importante o tempo. Não adianta fazer por 3 minutos, 10. Quando chegar no minuto 3, você vai querer parar e desistir. Não para. Isso vai estimular você a escrever de maneira ininterrupta por muito tempo. Todo o processo de escrita, os primeiros 2, 3 minutos, são você pegando no tranco. De repente, você começa a entrar num estado de flow que leva você a chegar nas ideias incríveis. Nas reuniões acontecem isso e você sentado na frente do computador ou do papel também acontece. Então, eu quero que você faça isso. Pegue, escreva esse exercício da página em branca e eu queria pedir um favor para você. Eu quero que depois você vá lá no meu Instagram e me mande. Leandro, eu fiz o exercício e senti, e aí você vai me falar o que você sentiu. E eu vou estar lá lendo para entender o quanto isso foi eficiente para você ou não e o quanto você acha que está desenvolvendo a sua capacidade. Combinado? Então, um pequeno resumo da aula de hoje. A gente aprendeu o processo criativo e a gente aprendeu o exercício de associação criativa e a gente aprendeu como isso é poderoso para que a gente consiga fazer comunicações acima da média, porque as da média a gente já sabe o resultado que dá e a gente também sabe o resultado que dá as acima da média, é isso que pode mudar a sua vida. Na próxima aula, a gente vai para um negócio diferente. Na próxima aula, a gente vai aprender a transformar essa habilidade que está sendo desenvolvida e moldada a partir daqui em dinheiro. Porque você conhece alguma história de um grande artista, um grande músico, um grande compositor, um grande escritor, um grande publicitário que é pobre? Eu conheço vários. Por quê? Porque ele tem a habilidade, mas não aprendeu a transformar ela num modelo de negócio extremamente lucrativo. O que eu vou te ensinar aqui é como usar essa habilidade para ganhar dinheiro. Se você quiser ser um copywriter, você vai aprender um plano passo a passo para abordar clientes, negociar com clientes e fechar com clientes e não qualquer tipo de cliente. Clientes que pagam muito, que estão dispostos a pagar muito. E o que mais tem é isso nesse mercado. Só no mercado de infoproduto, que na minha opinião é um dos mais prósperos, são 300 mil infoprodutores. A maioria com vagas abertas para copywriters. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de vagas abertas para copy nesse exato momento, só em grandes contas. Grandes contas, assim, muito grandes, que faturam acima de 10 milhões. São muitas pessoas no mercado de infoproduto faturando mais de 10 milhões por ano. Só para vocês terem uma ideia, tanto que o mercado é próspero. Todos os dias, 3 pessoas fazem 1 milhão na Hotmart. Todos os dias. Hoje 3 pessoas estão recebendo a placa que acabaram de fazer 1 milhão na Hotmart. Todo dia, você sabe disso? E é assim ininterruptamente por mais de 5 anos. Olha o tamanho do mercado. O que todos esses milionários, as contas que estão fazendo mais de 1 milhão têm em comum? Estão procurando copywriters para contratar. Beleza? E também vou fazer um outro plano, passo a passo, para você que não quer ser copywriter, mas quer usar essa nova habilidade para vender os seus produtos. Que às vezes você cria coisas incríveis, mas não tem estratégia para dar vazão para essa criatividade num mundo prático orientado ao lucro, não orientado à arte. Que me perdoem os artistas, que me perdoem os poetas, mas eu gosto mais do número do que das palavras. Palavra para mim é uma ferramenta, o número é um fim. É o que eu realmente quero. Não que eu não goste, eu adoro criar, mas criar com prosperidade é mais gostoso para mim, não sei para vocês. Também importantíssimo, na sexta-feira eu vou revelar 2 coisas importantes. A oferta especial para essa turma do Light Copy, em que os 50 primeiros vão ganhar um evento, já vou até revelar esse primeiro aqui, vão ganhar o evento presencial aqui em Brasília comigo. Então, vou dar o link também para que você esteja no grupo dos 50 primeiros e vou revelar como é que você consegue emitir o certificado de conclusão do curso gratuito de copy. Então, te vejo na sexta.